Eliseu, qual que é o seu? Fique à vontade. Boa noite, gente. Tudo bem? Como que vocês estão? É um prazer enorme de estar aqui. Eu sou Eliseu Rodrigues e vou desvendar um pouquinho da estrutura do cabelo juntamente com vocês. O que que é a estrutura do nosso cabelo? Dá para passar, Oséias. O cabelo é a estrutura importante do nosso corpo, com diferentes funções, como a proteção e a regulação da temperatura. Basicamente, a função do nosso cabelo no início era o quê? Uma proteção, então protegia dos nossos ouvidos para não ter entrada de mosquito e protegia também do calor, nos deixando mais aconchegantes ali para não passar tanto frio. Essa era uma das funções principais. Um dos detalhes importantes que a gente tem que se atentar é que em países onde tinha um calor excessivo, por exemplo, nos países africanos, o cabelo ele crescia mais junto da cabeça. Por isso que nós tínhamos os cabelos afros, que ele não tinha essa necessidade e essa função de regulação da temperatura. Basicamente, a gente entende que nós temos três camadas, né? Nós aprendemos desde o começo que nós temos três camadas na estrutura do nosso cabelo, começando principalmente ou primeiramente pela cutícula. A cutícula é a camada externa do cabelo, composta por células sobrepostas em formatos de escama. Ela protege a camada interna do cabelo. Para um entendimento mais fácil, mais simplificado, a gente exemplifica que as escamas do cabelo, da cutícula, seria basicamente como se fossem as escamas de peixe, e elas são sobrepostas uma em cima da outra. Aí fica o entendimento mais fácil. Logo abaixo, então, nós temos o córtex. O córtex é a camada do meio, é onde nós encontramos a maior quantidade de queratina, e ela é responsável pela força e elasticidade do cabelo. Logo abaixo dela, nós temos a medula. Essa camada é encontrada apenas em cabelos grossos e não é essencial assim para a saúde do cabelo num todo. Em cabelos finos não existe a medula. Esse é um detalhe que a gente tem que se importar pelo seguinte: para nós, o que é mais importante? A cutícula e o córtex. A medula a gente não vai estudar. Passando para os próximos, a gente vai entrar um pouquinho a fundo para explicar sobre o CMC, que o CMC é uma função mais recente. A cutícula, então, ela é responsável por regular a entrada e a saída de nutrientes, também da água nos fios, e trata-se da camada que mais sofre os danos diariamente, pois ela recebe as agressões, os resíduos diários, além das colorações dos alisantes. Então a gente acredita que a camada da cutícula ela sofre agressões somente quando a gente faz uma coloração, uma descoloração, mas não a poeira, os raios UVA, UVB, eles também agridem profundamente a nossa cutícula. Por isso que é interessante a gente sempre manter o uso de protetores térmicos, que eles servem basicamente como se fossem protetores solares para o nosso cabelo. O que nós entendemos então? Para essas escamas estarem grudadas, nós precisamos de uma cola ou de um cimento intercelular que nós encontramos aonde? O famoso CMC. O CMC ele é o complexo da membrana celular, ele mantém a integridade do CMC de um todo, a integridade do CMC ela é essencial para a saúde total do cabelo, pois os componentes são vulneráveis aos ataques exteriores. São suscetíveis à degradação, como os raios UV, tanto UVA quanto UVB, quanto à umidade, os tratamentos químicos e ferramentas térmicas. Então, novamente, a gente fala dos protetores térmicos pelo seguinte: quando a gente utiliza um protetor térmico, a gente evita a degradação desse CMC. A gente ameniza os danos causados nesse CMC. Então, um CMC estável, um CMC com uma boa saúde, ele estando tratado, a gente consegue o quê? Que o cabelo tenha mais resistência, que esse cabelo ele sofra menos as agressões, tanto de ferramentas térmicas quanto dos fatores ambientais e tudo mais. Então a gente precisa sempre ter um controle. Outra coisa que a gente tem que se atentar, um cabelo que não mantém a cor, um cabelo que a coloração não fixa, que um tonalizante que a gente faz no olho ele não fixa, provavelmente está rompido ou danificado esse CMC. O córtex. O córtex é o principal componente do nosso fio de cabelo, é onde fica situada a queratina e as outras proteínas. Também é responsável por definir a forma, a cor, a resistência, a elasticidade e a força total dos nossos fios. No córtex, basicamente, a gente encontra a queratina. Eu vou mexendo um pouquinho aqui com o celular, mas vocês podem ir interagindo aí. É onde a gente encontra a maior quantidade de queratina. Elas são fibras alongadas,
E essa queratina, ela não tem uma forma definida. Então, tem algumas que são um pouco maiores e um pouco menores. Mas por elas serem arredondadas e alongadas, falta algo no meio dela que precisa unir elas. Nós encontramos também, então, um CMC fazendo essa junção. Basicamente, então, nós temos a cutícula. A cutícula, elas são escamas sobrepostas. Abaixo dessa cutícula, além da colinha do CMC que tem juntando essas escamas, nós temos uma película, uma camada a mais de CMC que faz a proteção do córtex. Essa camada que a gente consegue ali trabalhar com o Fusion CMC. A gente faz a reposição tanto de lipídios quanto de aminoácidos nessa camada. Mais para frente a gente vai estudar um pouquinho sobre peso molecular. Aí vocês vão conseguir desvendar um pouquinho mais onde cada produto da mirra age. Por causa do peso molecular, a gente consegue fazer a reposição nessa camada em específico. A gente pode passar para o próximo slide. No próximo slide, então, logo ao centro ali a gente tem a fibra do cabelo. Nós temos uma setinha puxando ali as escamas, que são as nossas cutículas. Então, vocês podem observar que é como se fosse escamas de peixe mesmo sobrepostas. Então, eles são placas, uma em cima da outra. Nós temos uma outra setinha puxando ali do interior, bem no meio, que seria a nossa medula. Então, a gente tem ela ali bem definidinha. Vocês conseguem avaliar a definição dela. Então, ela é como se fosse uma camadinha mais oca, que não tem função nenhuma, então a gente não se atenta muito a ela. E logo ao lado nós temos o córtex. O córtex, você tem que se atentar a um detalhe importante. Como eu falei que são fibras alongadas, vocês podem perceber que eles têm formatos diferentes. E logo no meio nós temos algumas coisas que têm uns vãozinhos ou alguns buraquinhos. E alguns deles estão preenchidos ali. Esses que estão vazios é por quê? Porque está faltando ali tanto proteína quanto lipídio. Então, um protocolo do Fusion CMC cairia super bem nesse fio, que faria a reposição onde precisa ali. E nós temos algumas outras partezinhas que já estão repostas. Para o próximo slide ali, nós passamos para um mapa mental, que fica um pouco mais fácil, eu acredito, da gente aprender e entender como funciona toda essa estrutura do nosso cabelo. Então, nós temos a estrutura da nossa haste, a cutícula. Na nossa cutícula existem de 4 a 12 camadas de cutícula. Então, nós temos de 4 a 12 camadas sobrepostas dessas escamas. Por isso que tem alguns cabelos que é um pouco mais difícil de realizar tanto uma descoloração quanto uma coloração. A exemplificar, nós temos também uma dificuldade muito grande quando se trata de cabelo branco, pelo seguinte: em cabelos brancos, nós não temos mais a produção de melanina ou de melanócito. Então, ele não tem mais essa produção. O que o nosso corpo entende? Que está faltando algo. Como falta algo, ele quer criar uma proteção, uma barreira muito maior. Então, como tem de 4 a 12 camadas, ele entende o quê? Eu preciso colocar mais camadas para fazer uma proteção maior. Então, nós temos uma produção a mais ali de 4 até 8 camadas a mais em cima. Então, vamos supor, um cabelo que é um pouco mais grosso, que teria umas 12 camadas de cutícula. Quando vem um cabelo branco, ele entende que o quê? Está faltando melanina. Eu preciso de uma produção, de uma proteção, desculpa, muito maior. Então, ele entende que o quê? Eu vou colocar mais uma camada. Então, se esse cabelo tem 12, eu coloco uma camada a mais, ele já vai para uma camada de 13. Com o passar do tempo, ele entende o quê? Está muito pouco ainda. E esse cabelo pode sofrer agressões externas por não ter mais a produção de melanina ou melanócito. Então, ele coloca mais 4 camadas. Colocou mais 4. Com o passar do tempo, ele entende, não foi muito, eu vou reduzir para 2. E ele reduz para 2. Por isso que o cabelo branco ele não tem uma forma definida. Vocês podem perceber que ele está sempre saltando. Por quê? Porque ele tem essa produção que é irregular. Então, ele faz essas ondinhas. Então, o cabelo, que é um cabelo branco, geralmente ele vai ter uma ondulação, ou ele vai estar saltando para fora dos restantes dos cabelos, que incomoda muitas clientes. Elas chegam falando, eu tô com esse cabelo aqui, que ele fica querendo aparecer sempre. Esse é um dos motivos que esse cabelo branco quer aparecer. Na cutícula, nós temos 4 subcamadas, que é a epicutícula, a camada a endocutícula e a exocutícula. Vou só tomar uma aguinha aqui. Vocês podem lembrar, na jornada técnica, o Oséias exemplificou muito bem sobre essas 4 subcamadas, da epicutícula, camada A, endocutícula e exocutícula. Então, quem prestou atenção conseguiu
se atentar a essas informações. Essas informações a gente precisa ter uma noção, mas a gente não vai se aprofundar nesse assunto. Outro detalhe que a gente tem que se atentar, que é muito importante, que as nossas cutículas, elas são lâminas transparentes, alongadas e finas. Quando a gente utiliza um tricoscópio para fazer uma tricoscopia de couro cabeludo, principalmente os amantes aí de terapia capilar, podem observar que quando a gente chega num cabelo branco, é um cabelo muito lindo, que ele é um cabelo 100% transparente. E isso encanta até as nossas clientes quando a gente mostra. Por quê? Porque ele não tem essa produção de melanócito, então ele vai aparecer só o quê? Basicamente essa transparência que contém ali da nossa cutícula. Vocês estão entendendo até aí? Tá tudo certo? Estou muito acelerado? Tá tranquilo? Outro detalhe importante é o quê? CMC. O CMC ele está entre as cutículas. Basicamente, ele vai funcionar como se fosse uma cola, uma liga, que vai juntar uma escama na outra. Então, nas cutículas, nós encontramos uma parte do CMC, que é uma membrana super resistente, ela é elástica, adaptável. Basicamente, para a gente entender, é como se fosse uma borracha, de tão firme e resistente que a gente tem ela ali, o CMC. Então, ele é um material proteico e lipídico ao mesmo tempo. Então, nós contemos ali no CMC o quê? Proteína e lipídios que vão ser os óleos. Fica fácil para a gente entender quando a gente entende que o quê? Quando a gente tem proteína, nós temos basicamente aminoácidos. Esses aminoácidos eles estão em partes separadas. Então, quando a gente fala de aminoácido ou de proteína, nós estamos falando de reconstrução. Quando nós falamos de lipídios, nós estamos falando dos óleos, então. Então, ele vai levar basicamente uma reconstrução e uma nutrição ao mesmo tempo. CMC. Então, logo abaixo da nossa cutícula, nós temos uma parte de CMC, que seria como se fosse uma colinha nas escamas sobrepostas, e nós temos uma película a mais. Inclusive, eu tenho um desenho que eu apresentei para o Oséias, para o Gil, para a Jéssica e para o Patrick. Eu não quis colocar aqui que o desenho é muito maravilhoso, então, assim, podiam me descobrir como um artista, mas eu posso mandar para vocês verificarem depois no nosso grupo, ou eu posso fazer o desenho para vocês identificarem, mas eu gosto de fazer quando eu estou dando curso, que fica mais fácil para a pessoa identificar aonde tem cada uma dessas funções. Então, abaixo da nossa cutícula, dessas escamas sobrepostas, nós vamos ter uma película, que vai ser o CMC, que ele vai causar a proteção do córtex. Então, ele é uma membrana resistente, ela é feita de proteínas e lipídios, basicamente são moléculas de gordura ou óleo, que elas vão dar energia, isolamento térmico, e ela é insolúvel em água. Nós temos o CMC também aqui na parte da esquerda. Para mim aparece na esquerda, que une a cutícula com o córtex e faz a proteção do córtex. Descendo lá embaixo das moléculas de gordura e óleo, nós temos o quê? Entre a queratina, formam-se estruturas que transportam oxigênio e dão defesa e anticorpos. Basicamente, nós temos 3 camadas de CMC: 18-meia, beta-1 e beta-2. Fácil para entender o que é o CMC. Então, basicamente, nós temos a cutícula, que são camadas sobrepostas. Tem uma espécie de CMC que funciona como se fosse uma colinha, uma liga que vai unir essas escamas. Abaixo dela, nós temos um CMC que vai ter uma película fina de proteção do córtex. Todo tipo de transformação, tanto química quanto hidratação, nutrição e reconstrução, acontece basicamente dentro do córtex. Então, quando essa membrana, que tem a proteção do nosso córtex, está rompida ou danificada, seja ela por ferramentas térmicas, por raios UVA, por poeira, etc., nós não vamos ter fixado ou um poder de ação muito grande. Então, aquela hidratação, aquela reconstrução que não dura tanto tempo, uma coloração que desbota, aquela cor que a gente faz, tonaliza um loiro, e logo ele oxida, provavelmente o CMC está rompido. Logo no próximo slide, nós temos córtex. No córtex, então, é onde acontecem todas as reações químicas e cosméticas. Como eu já expliquei, então, todo tipo de coloração, descoloração, alisamento, permanentes, como também todos os tratamentos, seja ele hidratação, nutrição, reconstrução, vai acontecer basicamente dentro do córtex. No córtex, nós encontramos, então, fibras alongadas, aonde fica também a nossa melanina. Por isso que a gente faz todo tipo de transformação no córtex. No córtex é onde nós encontramos a maior parte de proteína estrutural, chamada de queratina.
O CMC, então, vai preencher os espaços vazios entre as queratinas, vão auxiliar no processo de hidratação, dando força, resistência ao fio e ao cabelo. Basicamente, o CMC, então, voltando ali, é um material proteico, de lipídios, ele tem essa junção toda ao mesmo tempo. No próximo slide ali, nós temos, então, a medula. A medula ela é uma parte esponjosa de queratina. Existem cabelos que não possuem medula. Não existe uma função comprovada para a medula e é a única parte da fibra capilar que está em contato direto com o bulbo. Então, nós teríamos basicamente 4 estruturas: cutícula, CMC, córtex, medula. Medula não é importante, então a gente se atenta ao quê? A cutícula, ao córtex e ao CMC. No próximo slide ali, a gente vai entrar um pouco mais a fundo, que a gente precisa entender um pouquinho como funcionam as estruturas do nosso cabelo, para a gente poder dar sequência nos próximos passos. Porque agora nós precisamos entender como funciona cada produto referente a um pH, para a gente poder manter esse cabelo estabilizado, essa estrutura basicamente como se fosse intacta ou mais saudável possível. Então, nesse próximo slide, nós temos do pH do cabelo. Nós sabemos que o pH, que nada mais é do que o potencial de hidrogênio, que vão ser o quê? Partículas de íons que vão se ionizar entre si, formando 2 cargas opostas, uma positiva, outra negativa, uma ácida e a outra alcalina. Uma, basicamente, como a gente dizia antigamente, vai abrir a cutícula, amolecer elas, e a outra vai enrijecer. Então, quando a gente fala ali, o cabelo está com a cutícula aberta, ou fechou a cutícula, basicamente a gente está falando de um produto ácido ou alcalino, que vocês vão começar a entender ou desmistificar um pouquinho para que tenha um entendimento melhor. Então, basicamente, o nosso pH, a escala dele vai de 0 a 14, sendo que o 0, tudo que for mais próximo do 0 e antes do 6,9 será ácido, 7 é neutro e acima do 7,1 até o 14 é alcalino. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, as baterias são muito ácidas, tendo um pH ali de 0. O ácido estomacal 1, o limão 2, o vinagre 3, e assim numa sequência. Basicamente, essa é a escala química. Quando se trata de cabelo, basicamente nós temos que nos atentar à estrutura do que a gente está falando. Então, se eu for falar de neutralidade para o vinagre, o pH dele é 3. Então, o neutro para ele será basicamente em 3. Se eu for falar de neutralidade para o antiácido estomacal, o pH dele está lá em 10. Então, a neutralidade dele vai sempre estar em 10. Quando nós falamos de cabelo, vocês, principalmente o pessoal, as pessoas que são amantes de terapia capilar, entendem que quando se trata de pele, de couro cabeludo, nós temos um pH em específico. Mas como nós estamos falando de haste, de estrutura, então nós temos uma base de pH que a gente vai somar junto. O pH do nosso cabelo, por morarmos num país tropical, então tem uma variação muito grande, até pela etnia e pela miscigenação. Então, o pH ele varia ali de 4,2 a 5,8. O pH do couro cabeludo ele varia ali mais ou menos em 3,8 a 5,6. Então, o pH da haste, como ele varia de 4,2 a 5,8, nós pegamos um número base, para não ser nem tão acima e nem tão abaixo. Então, nós estipulamos que essa base, a neutralidade, seria 1,5. Basicamente, eu trabalho dessa forma. Então, a gente entende que para obter a neutralidade para o cabelo, seria um pH de 5. No próximo slide, nós temos do pH do cabelo, eu tenho desde a parte ácida da cutícula fechada até o 14, que ela vai estar muito aberta. Aqui no 14, basicamente, ela já está totalmente rompida. Então, nós temos uma escala aqui que vocês vão conseguir identificar, acho que desmistifica muito. Por quê? Os nossos oxidantes, eles são o quê? Ácidos. O pH dele varia ali entre 2. Então, entre 1 e 3 varia o pH do oxidante da OX. O pH dos condicionadores, eles vão variar de 3 até 5, alguma coisa. Dos shampoos, eles variam ali de 5 até uns 7, quando se trata de shampoos um pouco mais adstringentes. As colorações semi-transparentes ou semi-permanentes, elas vão variar de 7 até um 9. Quando nós falamos de coloração permanente, nós vamos ficar ali entre 9, alguma coisa até um 10 ponto alguma coisa. Vocês podem acompanhar pela setinha que tem ali.
Quando se fala de descoloração, nós variamos para um pH de 10 até um pH de 12. Quando se fala de relaxamento, nós temos também o pH ali para vocês identificarem. Embaixo eu quis especificar como cutícula fechada e cutícula aberta, que acredito que fica mais fácil o entendimento. Como nós entendemos, então, que a neutralidade do pH é 5 quando eu utilizo um shampoo com pH ali de 5, eu vou estar com um shampoo com uma limpeza, basicamente para esse cabelo, mas ao mesmo tempo eu não vou fazer tanta agressão assim. Quando eu preciso de um shampoo anti-resíduo, um detox, esse pH vai elevar um pouquinho, dependendo dos agentes que são colocados ali. Quando eu falo de tratamentos, por exemplo, a princípio vamos falar de Total Repair. Total Repair, o pH dele fica em 3,5. Então ele é ácido, basicamente a gente consegue fechar e devolver estrutura para esse cabelo por se tratar de um reconstrutor. Fica fácil para entender dessa forma? Outra forma é que é super fácil de a gente entender. O pH do cabelo, o que acontece? Se eu vou fazer uma descoloração nele, o pH dele está em uma base de 5. Quando eu faço uma descoloração, eu elevo esse pH para 11, 13. O que acontece? Se eu for pegar esse cabelo, acabei de fazer a descoloração, tirei o papel, levo ele para o lavatório, passo água, que seria a água potável. O pH da água potável é 7. A gente soma os dois pH. Então eu vou somar um pH que está elevado com a descoloração de 13 com o pH da minha água, que é 7. Então 13 mais 7 eu vou obter um pH, vou obter ali um 20, né? Como eu somei dois ativos, dois agentes químicos ali, que seria da descoloração e da água, eu obrigatoriamente tenho que dividir por 2. Quando eu divido por 2, eu caio com esse pH para 10. Então ele continua com pH super alcalino. Qual seria o procedimento correto? Quando eu fiz a minha descoloração, esse pH está elevado em 13. Se eu pego o exemplo de um SOS, que o pH dele é 3,5, limpo a minha mecha, mas vou limpar com uma toalha. E hoje eu aprendi uma dica super interessante, que nós estamos aqui na cidade de Toledo, não estou na minha casa hoje, mas nós estamos aqui em Toledo ministrando um curso junto com a Josi Spalúcio, e tem uma coisa que é muito interessante que eu vou passar de dica para vocês, que ela ensina aqui no curso dela. Geralmente eu utilizo toalha, a gente utiliza toalha para fazer a limpeza do pó descolorante. E a Josi ensinou para a gente algo que é muito bacana. Por quê? Quando eu vou fazer descoloração, fiz a descoloração, esse cabelo ele está com a cutícula aberta. Quando eu passo a minha toalha, geralmente ele dá uma segurada, ou a cliente sente um pouquinho, ou se ele está um pouco sensibilizado, você tem que ter um cuidado a mais. Mas sabe aqueles panos de saco que seria para limpar chão? Aqueles panos ali, ele não segura o cabelo. Ele desliza com uma facilidade, vocês têm que fazer o teste. Então pega aqueles paninhos bem alvejados, branquinhos, aquele pano de saco, e você vai fazer a limpeza desse descolorante. E logo em seguida eu entro com o quê? Eu vou entrar com o SOS. Porque o SOS ele tem um pH de 3,5. Quando eu somo meu pH da descoloração, que está elevado em 13, com 3,5, eu obtenho 16,5. Como são dois agentes químicos, eu divido por 2. 16 dividido por 2, eu baixo meu pH para 8. Quando eu passo a água, esse pH vai baixar um pouquinho mais, porque eu vou fazer a soma de 8 com 7, vou fazer a divisão. Quando eu entro com tratamento de 3,5, de 4, a gente faz a soma, a gente consegue estabilizar esse pH um pouco mais, a gente vai baixar esse pH. Só que sempre se atentando ao seguinte detalhe. Um pH, principalmente quando a gente faz descoloração, alisamento, ele leva 3 dias para estabilizar de fato. Por mais que eu faça a baixa desse pH, a estabilização dele, eu preciso pedir para a cliente para que ela tenha esse cuidado nesses 3 dias. Para que ela tenha um cuidado um pouco maior nesses 3 dias, para ele ter essa estabilidade de fato. Tranquilo até aí? Está tranquilo, manda um positivo ali no chat, que eu consigo entender. E eu vejo se eu dou sequência, tá tudo certinho aí com vocês. No próximo slide, a gente fala um pouquinho de massa. Então, se tiverem alguma dúvida a respeito de pH, vocês podem pedir depois. Acredito que vai ser disponibilizado esse material para vocês. Mas vocês têm meu contato ali, eu tenho meu Instagram. Deixei o Instagram, inclusive, na primeira página lá. Vocês podem me chamar, que a gente vai trocando uma ideia, a gente vai conversando e eu vou exemplificando para vocês. O que é massa ou peso molecular? Então, primeiramente, a gente estudou o que é a estrutura do nosso cabelo. A estrutura, nós vamos ter o quê? Cutícula, CMC, córtex, medula. Medula a gente não utiliza muito para nada, então a cutícula vão ser camadas sobrepostas. Tem uma espécie de uma colinha que é um CMC, que ele é feito de um material proteico e lipídico ao mesmo tempo, que vai fazer a junção das nossas escamas.
Abaixo dela nós temos uma película de proteção, que vai ser o CMC em si, que vai causar toda a proteção do nosso córtex. No nosso córtex é onde a gente encontra a maior parte de queratina, que é a proteína que a gente tem em maior quantidade no nosso fio, e é onde acontecem todas as transformações, sejam elas químicas ou toda espécie de tratamento, seja nutrição, reconstrução ou hidratação. Depois eu posso deixar uma dica bem legal para vocês de como funciona para eu identificar um produto, se ele é nutritivo, hidratante ou se ele é reconstrutor. Se vocês quiserem, eu posso deixar essa dica para vocês também. Então, o que é massa? Basicamente, nós estudamos como peso molecular. E era uma dúvida que eu tinha, assim, gigantesca, porque eu via que muitas pessoas ficavam em dúvida. O que seria esse peso molecular, essa massa molecular? Porque a gente escuta assim, tal produto tem um peso molecular mais baixo, tal produto tem um peso molecular um pouco mais alto. Nós, como leigos, nós entendemos que quando tem um peso molecular um pouco mais baixo, ele vai conseguir permear o mais profundo possível. Mas eu vou tentar desmistificar para que vocês entendam como funciona basicamente esse peso molecular, essa massa. O nome correto seria massa molecular. Mas nós, enquanto profissionais, nós entendemos como peso molecular. As moléculas, elas são combinações, né, de átomos. Então, basicamente, para a gente entender e para poder entrar um pouquinho, eu vou só explanar um pouquinho. Então, as moléculas, elas são combinações de átomos. Se vocês quiserem mais a fundo, já deixo aqui para vocês, vocês conseguem pesquisar, porque eu até comentei com o Gil, com o Patrick, com o Zés e com a Jéssica, que a jornada técnica é muito importante para nós num todo, porque ela vai tirar todos da zona de conforto. Já deixo em parênteses aí para quem não teve essa experiência, que é maravilhoso estar na jornada técnica, porque ela abre a nossa mente, a nossa visão. Mas já vou deixar um outro detalhe aqui para vocês, que eu falei para os meninos. No primeiro, eu fui um pouco com uma expectativa e tudo mais, mas a partir da segunda jornada técnica eu fui com meu copo vazio e eu adquiri muito conhecimento. Então eu já falo para vocês, deixa tudo que você sabe de lado e vá bem aberto para ter essa experiência num todo. Porque além da experiência que nós temos lá, ela abre a nossa mentalidade, a nossa visão para que a gente vá atrás para estudar um pouco mais, para entender como funcionam as coisas. Eu soltei um vídeo ali que eu acredito que a maioria acompanhou, que era uma dúvida que eu tinha e que eu demorei uma base de uns 2 meses pesquisando os componentes para entender como o pó descolorante tinha diferença. Nós temos o pó descolorante azul e o pó descolorante branco, inclusive está lá no meu perfil, se vocês quiserem compartilhar ou assistir. E vocês podem se atentar ao seguinte: o pó descolorante azul, que tem a silk protein, que é a proteína da seda, a proteína da seda nada mais é do que uma proteína mais próxima como a nossa proteína queratina. Na verdade, ele tem essa proteína hidrolisada. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como funciona o processo de hidrólise, que eu vou explicar para vocês, mas eles vão ter os aminoácidos separados. Então, no pó descolorante azul, quando a gente faz uma descoloração, vocês podem perceber que dificulta um pouco mais quando o pó entra em contato com a pele, do dedo ficar esbranquiçado. Porque ao mesmo tempo que ele faz descoloração, ele repõe alguns aminoácidos. Então a gente tem essa demora um pouco maior. Quando se trata do pó descolorante branco, por mais que ele tenha os ômegas, que seriam os óleos ali que vão fazer um tratamento, uma reposição de lipídios, como ele não tem essa proteção da silk protein, ele fica esbranquiçado um pouco mais rápido. Vocês vão perceber essa diferença. Outra coisa que é muito importante e que vocês podem e devem fazer, e se fizerem, depois vocês me falam o que vocês acharam, podem me marcar nos stories, é fazer a junção dos dois pós descolorante, tanto do azul quanto do branco, que você vai ter as duas proteções juntas para fazer uma descoloração perfeita e você consegue ter uma noção muito melhor do fundo de clareamento. Voltando a falar do nosso peso molecular, então, as proteínas, elas são moléculas de alto peso molecular, são formadas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Então, como nós temos essa proteína que é muito grande, a absorção para o nosso fio dificulta-se demais. Por isso que nós precisamos da quebra dela em aminoácidos para ter uma absorção do nosso córtex e fazer a reposição dos ativos que nós precisamos. Aminoácidos. Os aminoácidos, eles possuem um baixo peso molecular, são formados por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e alguns contêm enxofre. No próximo slide, nós temos um pouquinho do processo de hidrólise. Gente, não parece, mas a gente acaba ficando um pouco tenso,
Eu super entendo a Jaque, inclusive, é uma amiga particular que eu tenho uma paixão gigantesca. A gente se conheceu na jornada técnica e nós mantemos um grupo fechado ali e que ela falou que a gente acaba acelerando, volta, e vocês vão ter essa experiência. Eu espero poder assistir todos vocês também. Vocês vão entender o que é de você estar aqui atrás, sabendo que tem muitos profissionais muito renomados aí, que têm anos de experiência, às vezes têm conhecimento muito maior que nós. Então, é algo que a gente fica tão emocionado ao mesmo tempo, mas é muito gratificante estar aqui falando para vocês. O processo de hidrólise eu trouxe para exemplificar aqui para vocês, que basicamente a gente pega uma molécula grande e vai quebrar ela, a gente vai fracionar ela em porções menores, anexando elas a um pedacinho de nanomolécula que vão penetrar mais facilmente no córtex e na fibra, se remontando dentro da fibra. Eu trouxe exemplo aqui que eu acredito que fica mais fácil de entender quando tem exemplos do dia a dia. Basicamente, uma proteína seria aqueles barquinhos que a gente vê nas praias. Então, uma proteína seria um barquinho que nós vemos na praia. Vocês já devem ter acompanhado que tem aqueles barquinhos dentro das garrafas. Então, basicamente, eles vão pegar esse barquinho, vão fazer o processo de hidrólise, a quebra dele, vão entrar com essas partículas que seriam aminoácidos dentro da garrafa, que seria uma nanomolécula, e vão remontar ele ali dentro, para que monte o barquinho de uma forma bacana. Outro processo que eu gosto de explicar aqui, eu acredito que é muito fácil de entender, seria basicamente esse daqui. Então aqui eu vou ter um colar, tá? Inclusive hoje eu quero agradecer a Daisy e o Jones ali que saíram correndo para conseguir comprar, que eu queria trazer para vocês esse exemplo, que eu acho que é muito bacana. Então aqui nós teríamos uma cadeia que seria uma proteína. Então eu tenho a minha proteína aqui e cada bolinha dessas aqui seria um aminoácido. Então eles têm a ligação deles ali, tá? Que a gente precisa entender que quando a gente usa cistina, cisteína, que tem ali no nosso SOS, nós vamos fazer a reposição do carbono que vai religar essas pontes de sulfídicas ou de sulfetos, causando uma estrutura e parando a elasticidade do fio. Mas a gente vai falar do SOS mais para frente, mas já vou adiantando o conteúdo. Basicamente, quando eu faço o processo de hidrólise, eu ia romper, mas eu vi que é um fio muito. Então, quando eu faço o processo de hidrólise, eu vou romper e cada bolinha que eu vou ter aqui é um aminoácido. Como que vai funcionar? Eu vou pegar uma nanomolécula, que vai ser uma molécula vazia. Basicamente, nós encontramos isso muito dentro da plástica de fios. A plástica de fios ela é composta por 4 passos. O primeiro passo é um shampoo hidratante. Por que um shampoo hidratante que não tem um pH tão alcalino, tão elevado? Porque como a gente está tratando de nanomoléculas, de partículas extremamente pequenas, ele vai ter uma permeação, a penetração dessa partícula vai passar também por dentro do CMC, atingindo o córtex, que é nosso objetivo. Então, no passo 2 que nós temos da plástica de fios, nós temos o bálsamo revitalizante, que ele contém algo que é muito interessante, que é a ciclodextrina. A ciclodextrina nada mais é do que uma molécula vazia. Ela é uma molécula farmacológica que veio aí para nos facilitar e nos ajudar muito. Aqui vem para nos ajudar. Eu fui ler a mensagem ali, obrigado por quem mandou a mensagem, mas eu vou falar um pouco mais devagar que está indo tudo certo. Então, basicamente, a ciclodextrina é uma molécula vazia e ela precisa ser ativada com o calor. Quando nós ativamos ela com calor, seja ela com um secador ou para as pessoas que têm me fugiu o nome agora, mas o pessoal da terapia capilar utiliza muito. Não tem muita função ozônio. Não teria muito a função do ozônio em si, mas ele vai funcionar como um dilatador e esse processo, por estar jogando o vapor mais quente, ele vai fazer com que tenha uma absorção muito maior e essa molécula de ciclodextrina vai ter uma ativação. Basicamente, então, eu teria uma molécula de ciclodextrina. Quando eu aqueço ela, eu vou expandir ela. Quando eu entro com o meu passo 3 da plástica de fios, eu vou fazer o quê? Os aminoácidos que estão aqui já, que passaram pelo processo de hidrólise, de quebra, eles vão entrar dentro da minha ciclodextrina. Então, eles entraram dentro da ciclodextrina. Não necessariamente esses aminoácidos, eles vão ter um pH mais baixo do que... desculpa, esses aminoácidos vão ter um pH um pouco mais alto. Essa molécula vazia, ela tem um pH muito baixo, extremamente baixo. Ela
Não necessariamente que ela seja tão pequena, porque ela consegue acoplar mais aminoácidos, como vocês perceberam. Mas como o pH dela é mais baixo, ela vai enganar o sistema, fazendo com que esses aminoácidos vão no mais profundo, lá dentro do córtex, para fazer a reposição. Depois a gente vai entender o que é um produto inteligente, que tem um outro exemplo que é bem bacana para vocês entenderem, que vocês vão entender como esse processo de reconstrução acontece dentro do nosso fio. Outra coisa que eu gosto de trazer como exemplo para vocês, que seria a molécula de ciclodextrina, seria o quê? Vocês sabem aquelas cápsulas de amoxicilina, ou seja, de um Cimegrip, algo nesse sentido? Então, eu tenho ela aqui, a molécula de ciclodextrina, por se tratar de algo farmacológico. Então, ela é o quê? Uma molécula vazia. Eu vou abrir aqui, eu vou fazer uma baguncinha, tá? Eu esqueci de abrir antes, mas eu vou aqui conseguir abrir ela. Então, a minha molécula de ciclodextrina, minha molécula farmacológica, ela seria o quê? Basicamente isso aqui. Ela é vazia. Então, os meus aminoácidos que passaram, que era uma proteína, ela passou pelo processo de hidrólise, todo aquele processo de quebra, eu vou acoplar ela aqui dentro, não sei se vocês conseguem ver aí, se vai ter uma facilidade para enxergar. Aí, quando nós passamos a água nessa plástica de fios, ele vai basicamente selar, vai permear no mais profundo do córtex para poder fazer essa liberação de aminoácidos. Ele tem uma ação de 30 dias, liberando os aminoácidos que a cliente precisa ali, tá? Então, como que funcionaria esses aminoácidos? Eu tenho arginina, tenho cisteína. Qualquer processo que ela sofreu ali de uma ferramenta térmica, de um agente externo, seja poeira, raios UVA, raios UVB, eu vou ter esse trabalho ali de reposição do córtex, tá? Então, para quem aí estava desabituado a usar a plástica de fios, se atentem que é algo que a gente tem que é muito poderoso e ele faz parte do cronograma capilar. E quando a gente faz nas clientes assim, elas tomam um choque. Eu tenho uma cliente que começou a vir comigo recentemente. Ela fez todo o protocolo, ela era aí de Minas, de Ipatinga, e quando ela estava procurando o salão e descobriu que nós tínhamos, que eu trabalhava exclusivo com Mirra e Mason, ela veio desesperada atrás do cronograma, porque quando ela fez a plástica de fios, ela se apaixonou, porque ela viu todo esse trabalho. E a gente fez primeiro o processo do detox, depois nós entramos com o CMC, porque a gente precisava reconstituir essa membrana, porque não adiantava eu ter uma membrana rompida, tudo que eu colocasse depois, ele se perderia. Então eu fiz o CMC, depois a gente entrou com o processo da plástica. E ela tá assim rasgando a boca para todo mundo, falando para todo mundo do protocolo e querendo que todo mundo venha para fazer esse protocolo ali. Então se atentem que é algo muito importante que nós temos e eu acredito que foi deixado um pouquinho de lado aí. Próximo passo, nós temos nanotecnologia. Já avancei um pouquinho ali, mas eu sou filho de mineiro também, então o mineiro gosta de falar bastante. Só não tenho todo esse carisma que o mineiro tem. Por morar no sul, a gente é um pouco mais fechado, mas eu espero que vocês estejam compreendendo e entendendo. Ô Zé, você consegue passar o slide ali para mim? Eu vou falar de nanotecnologia, que nanotecnologia é o mundo do DNA, né? Que não é visto a olho nu. Não é preciso, então, abrir tanto essa cutícula. Para shampoos mais hidratantes, a gente consegue fazer esse processo. Então, quando a gente entende um pouquinho de peso molecular e de nanotecnologia, tá ficando fácil aí? Vocês estão conseguindo entender? Você consegue mandar ali no chat? Tá dando para entender? Tranquilo? Então, quando nós falamos de nanotecnologia, já falei um pouquinho da ciclodextrina, vocês já entenderam que basicamente a gente encapsula ativos para que eles penetrem ou permeiem no mais profundo do nosso córtex para fazer um tratamento muito mais profundo. Então, eu entendendo um pouquinho do peso molecular, sabendo que nós temos uma nanotecnologia ali também no nosso Fusion CMC, eu sei que ele vai fazer o quê? Ele vai entrar aonde precisa, na reposição desses lipídios e dessas proteínas. Basicamente, para as clientes, para cliente final, eu ensino que o nosso passo 3 do Fusion CMC, ele é um óleo em creme, porque a Mirra conseguiu desenvolver algo que é muito bacana, que ele conseguiu juntar água e óleo no mesmo produto. Então, nós conseguimos fazer essa reposição, que é muito bacana e a cliente sente, sem falar no cheiro, né, que é maravilhoso. Você passa, os clientes ficam de 8 a 12 horas com a fragrância ali nos cabelos. Eu gosto de utilizar como se fosse um olhinho de finalização, porque quando a cliente sai, o marido, as amigas sabem, você foi lá no salão do Eliseu. Porque fica como se fosse uma marca registrada do salão.
Então, eu expliquei um pouquinho da nanotecnologia para vocês, como funciona a ciclodextrina, vocês entenderam também que seria como se fosse uma cápsula de remédio, ela é uma molécula vazia, nós precisamos entrar com ativos dentro dele para que ele permeie, ele engane o nosso sistema e faça a reconstrução, o tratamento onde a gente precisa. Gente, estou mais tranquilo, tá? Vi as mensagens de vocês ali, tá um pouco mais tranquilo. Aí, vamos dar sequência agora um pouco mais leve. Próximo slide ali, eu falei um pouquinho de produtos inteligentes. Eles vão repor apenas o que o cabelo precisa. No caso da nossa plástica, nós temos aqui um muro exemplificando a nossa proteína, que é a queratina, que é a proteína mais importante para nós, que a gente encontra a maior quantidade dentro do córtex. Então, nós temos alguns dos aminoácidos ali que vão estar na nossa proteína queratina, né? Então, vai ter o quê? Alanina, arginina, aspartado, prolina, glutamato, serina, leucina, isoleucina, trionina, entre outros, tá? E vocês podem perceber que nesse muro dos tijolinhos tem alguns espaços em preto, que esses espaços estão faltando. Gente, depois no final ali eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu fiz 1 ano e 8 meses, basicamente, de pedagogia e trabalhei um pouco na educação infantil. Então, eu tenho a experiência, quando eu fui aprender sobre colorimetria, que é uma das áreas que eu dou aula e que eu sou apaixonado assim, em colorimetria, em cor, em mechas, eu tentei exemplificar o máximo possível para que as pessoas tivessem um entendimento que era aquilo que eu queria ter para mim, e eu espero que eu esteja conseguindo transmitir isso e que vocês entendam. Por isso que eu trouxe o exemplo do colar de pérolas, que a gente entende que o colar de pérolas num todo é uma proteína, e cada pérolazinha seria um aminoácido, então o processo de hidrólise rompe esse colar de pérola para a gente ter os aminoácidos separados para encapsular dentro de uma molécula de nanotecnologia para ir aonde a gente precisa. E eu trouxe aqui esse outro exemplo, que seria basicamente como se fosse a nossa queratina em um muro. Então, cada tijolinho ele vai formar um aminoácido. E nós temos alguns aminoácidos faltando. Passando para o próximo slide, nós temos a reposição desses aminoácidos. Então, olha que bacana ali. Quais aminoácidos faltavam? Cisteína faltava, tirosina faltava, metionina faltava e triptofano também faltava, tá? Então, eu coloquei aqui que, basicamente, a molécula de queratina é composta por 20 aminoácidos. Pelo seguinte, nós temos alguns estudiosos que trazem 19 e alguns que trazem 21. Então, para nós não termos um risco, eu prefiro ficar no meio termo, tá? Então, algumas pessoas vão entender que tem 19 aminoácidos na queratina, outros vão falar que tem 20, outros vão falar que tem 21. Como não tem nada exemplificado, eu não consegui achar nenhuma fonte ali que teria basicamente aquela quantidade, eu preferi ficar no meio termo, então coloquei 20 aminoácidos, tá? No próximo slide ali, nossa, gente, estou avançando demais, tá tudo certo aí? Nós temos a nossa tecnologia do Angstrom. Por que que eu quis passar tudo ali para vocês, como funcionava a nossa estrutura, basicamente como funciona o peso molecular, como funciona o pH. Deu para vocês entenderem um pouquinho do pH, então o pH ele vai de 0 a 14, mas o nosso pH basicamente ele fica em 5, a neutralidade do pH seria 5. Quando, quando a gente precisa baixar esse pH, a gente tem que se atentar a isso, então tem que utilizar produtos que sejam um pouco mais ácidos para baixar esse pH. Então, eu quis trazer tudo isso para que tivesse um compreendimento e um entendimento um pouco maior. Acredito que todos já sabem, mas a gente repassar aí. Você consegue atender a Josi? A Josi está chamando. Ó, então, a tecnologia do Angstrom, o que, que seria? São pigmentos nanomicronizados que são mais efetivos na fixação e na durabilidade da cor. Esses nanopigmentos terão alta permeação, aumentando o seu poder de cor, doando mais brilho e durabilidade. Ele doa brilho também porque vocês devem ter se atentado e lido ali na nossa caixinha que nós temos alguns óleos. Esses óleos que vão repor alguns ômegas enquanto faz a coloração ali. Os tonalizantes, eles contêm amônia fria, têm alto poder de penetração, fixação com maior durabilidade, age na cutícula e na macromolécula. Os semipermanentes têm baixa quantidade de amônia, tá? Semipermanentes ele vai ser como se fosse uma junção de um pouco de coloração e um pouco de tonalizante. Não vamos entrar tão a fundo nessa parte, para não fugir da parte, não entrar em parte de colorimetria, em falar de
para entrar, para a gente não entrar, e puxar ali um pouquinho de etanolamina, que nós encontramos também ali na nossa Trend Express, tá? E eu não vou me aprofundar na Trend Express, eu até falei para o Gil ali, para os meninos, pelo seguinte: como eu utilizo ela há pouco tempo e eu não tenho um estudo tão aprofundado, eu prefiro me ausentar e não falar sobre ela para não correr nenhum risco. Eu acredito que tem outras pessoas que são muito mais capacitadas que podem trazer esse conteúdo para vocês, tá? Então, o semipermanente ele vai ser como se fosse uma junção, tanto de coloração quanto tonalizante. A coloração permanente, ela vai ter um alto poder de penetração e uma fixação, tá? E eu trago um detalhe importante aqui. 10 angstroms vão ser igual a 1 nanômetro. O que que acontece? Então, eu vou pegar 1 nanômetro, que seria a menor partícula, e nós vamos dividir ela em 10. Um desses pedacinhos seria 1 angstrom, na escala nanômetra, me engasguei na palavra, mas na escala nanômetra, nós vamos ter 1 angstrom, seria como se fosse eu pegasse 1 nanômetro e dividisse ele em 10 pedacinhos. Um pedacinho desse é 1 angstrom. Como que ele vai funcionar no cabelo? Então, ele vai permear no mais profundo do nosso córtex. Lá dentro do córtex, ele vai se religando, fazendo a junção. Ele vai ter a molécula do pigmento para ter uma fixação muito maior. Um detalhe importante, por mais que a gente se atente só na Trend Express, é que a gente faça a. Oi, Gil. Oi, Eliseu, Oi. pode continuar, não quero te atrapalhar. Mas na verdade, o que acontece? Eu não quero que você faça esse conteúdo correndo de jeito nenhum. Essa aula sua é maravilhosa e a gente quer muito que todo mundo aproveite ela ao máximo. Então pode ir devagar. Daqui a pouco, que já está dando, daqui uns 5 minutos, fone para deixar o pessoal participar um pouquinho, e aí você vai dividir a sua aula para você fazer ela em 2 momentos, tá bom? Então não precisa querer entregar tudo de uma vez. Pode vir, pode deixar até a última explicação que você deu já está assim, o suficiente para o pessoal já discutir, e se você quiser, só terminar esse slide e dar uma pausa para a gente continuar depois. Tá bom, Gil. Obrigado, tá? Fica à vontade. Obrigado. Pessoal, então assim, eu vou seguir o conselho do Gil aqui. Então a gente vai dividir porque o conteúdo ele explana um pouquinho mais ali. Então, 1 angstrom, ele seria basicamente, a gente pega 1 nanômetro, divide em 10 pedaços, um desses pedacinhos ali seria 1 angstrom. Então, quando ele vai permear dentro do nosso córtex lá ele vai fazer essa junção para ter um pigmento maior, para ter uma fixação muito maior. Um detalhe importante, a gente se atenta muito na Trend Express a fazer a aplicação em 10 minutos. Das nossas colorações, como vocês já estão tendo essa agilidade para fazer a aplicação da Trend Express, se vocês tiverem uma agilidade para fazer a aplicação de todas as colorações, os tonalizantes ali, nesse mesmo tempo, a gente vai ter uma coloração muito mais fiel, uma fixação muito maior, tá? O Gil já falou, o Osés já falou, o Patrick já falaram, os outros embaixadores já falaram que a gente tem que se atentar a isso, fazer essa aplicação em um tempo um pouco mais rápido, que a gente vai ter uma entrega muito maior. Então, se atentem a esse detalhe que vocês vão conseguir entregar uma coloração muito melhor para sua cliente, tá? Mais fiel possível à cor ali, tá? Então, nós não vamos passar para o próximo slide ali. Eu acho que eu vou passar para o Gil. Eu queria só falar um pouquinho de quem sou eu. Então, eu sou Eliseu Rodrigues. Eu sou técnico MPro. É, Sou expert em colorimetria em mechas. Sou apaixonado por cachos, por cabelos cacheados e por cabelos curtos. Também sou maquiador, aprendi aí com a função, porque a gente dentro do salão a gente tem que desempenhar vários papéis, não só o que é proposto a gente, e é legal para a gente poder ter mais coisas para explanar. Então, já falei um pouquinho que eu já trabalhei em educação infantil, então acabei desistindo da pedagogia ali. Sou ex-técnico de informática também, gente, já trabalhei com computador. Sou missólogo e preparador de miss, sou apaixonado pelo mundo das misses, tá? Tanto que eu descobri que a Luíla foi Miss Ipatinga CNB, foi Miss Mundo, aí eu fiquei encantado, porque eu sou apaixonado pelo mundo das misses. Me apaixonei pela química quando fui estudar mais a profundo dos cabelos ali, e eu estou fazendo a graduação de farmácia e biomedicina ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham entendido, eu peço desculpa aí por ter acelerado no começo, mas agora já estou mais tranquilo, e a gente dá sequência num próximo momento.
Gil, Eliseu, você é um gentleman, a gente tem muito orgulho de ter você na família Mirra, tem muito orgulho de ter você na família Mason, principalmente no nosso time de técnicos futuro, time que a gente tá nascendo, criando com tanto amor. Você é um gênio, a gente tem toda a consideração por você e sempre que você precisar, estaremos ali no nosso grupo à disposição. E eu sei que você é uma pessoa disposta e está disposta a colaborar também. Então, muito obrigado. Hoje já foi um dia de trabalho para você, que eu sei que você está dando curso aí do outro lado, e ainda assim você entregou com tanta excelência. Não fique nervoso junto a nós, porque você está na sua casa, você tem tempo de pausa, tempo de raciocínio, você tem toda a dimensão de tempo e espaço para falar as suas verdades para a gente, tá bom? Muito obrigado por hoje. Vai devagar. Na semana que vem eu quero que você faça um resumo tranquilo do que você falou, para que as pessoas entendam de forma bem categórica e pedagógica, igual você mesmo disse, e segue sua aula, que se você precisar de uma terceira aula, um terceiro momento, você terá o terceiro, o quarto, o quinto, o quanto você precisar, tá bom? Você é muito necessário para a gente. Muito obrigado por tudo. Gil, eu que agradeço você, o Zé, o Patrick e a Jéssica aí, que vocês são maravilhosos. Eu espero que vocês tenham entendido ali, se tiverem alguma dúvida, mas a gente vai ter uma próxima aula, então, para poder explanar um pouco mais devagar, revisar tudo que a gente viu e dar sequência no conteúdo, que tem bastante coisa para a gente ver aí. Muito obrigado. Hoje vocês não vão ter sorteios, porque eu sou presenteado de hoje, vai ser o Eliseu, com toda a glória e merecimento, né, não, Jéssica? É isso mesmo. Hoje o presente vai ser para o Eliseu. A gente já deu parabéns para ele, eu acho que milhares de vezes, né, Eliseu? Você arrasou. Você já Obrigado. sabe disso, você é maravilhoso. E queria ver com vocês. Vocês vão liberar para perguntas hoje ou só semana que vem? Então, eu acho melhor, vamos deixar ele terminar o conteúdo, que aí vai ficar mais redondinho. A dica que eu dou para vocês, como o conteúdo de estrutura capilar é um conteúdo que é um conteúdo de repetição e é necessário, né, Eliseu, a gente estudar, rever, porque não é um assunto que eu gostaria que vocês decorassem, mas que vocês entendessem. Voltem essa aula que o Eliseu deu, para vocês entenderem ali a base da estrutura capilar, as camadas, a estrutura e vejam com muito carinho, tentem entender realmente o que ele está explicando para vocês, na próxima fase, assimilar melhor as questões das moléculas e aonde os produtos se aplicam e tudo mais. Essa aula é interessantíssima, então eu acredito que ela nem vai terminar na segunda, que ela vai terminar na terceira, em 3 aulas. Então depois ele vai continuar explicando e depois a gente faz uma rodada com a minha participação, com a participação do Oséias, com a participação do Eliseu e os demais técnicos que queiram participar para a gente fazer um grande chat sobre estrutura capilar e sobre a aplicabilidade dos produtos que vai ser muito útil para vocês. Então tá bom, Gil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Então, o Gil já deixou explicado que a gente vai dar uma sequência aí e mais para frente vai ser aberto para perguntas aí, tá bom? Então, Um fechou. abraço. A Eliseu, de novo, novamente, muito obrigado. Gente, um abraço para vocês e até segunda-feira, agora com essa ansiedade para a gente terminar essa aula maravilhosa. Eu acho que eu passei a minha ansiedade que eu tenho todos para vocês acelerando tudo, mas vocês vão ter que aguentar até o tempo da Você não sequência. acelerou, fique tranquilo, foi Foi ótimo. tranquilo, todo mundo vai ver a É. aula várias vezes agora. Tá bom, então, Gil. Beijo, Tá, um Então, gente. beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau, pessoal. Aí, amanhã a gente já envia para vocês e sobe lá na nossa plataforma. Obrigada, pessoal. Beijo para todo mundo e bom descanso. Obrigada, Eliseu, pelo tempo e disposição. Eu que agradeço. Beijão, gente.